Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, querido. Aleluia. Aleluia. Quão bom é celebrarmos o nome. Aleluia. Nome que está acima de todo nome. Aleluia. Ele foi dado para nós, como igreja, nós usarmos o nome de Jesus. Aleluia. Nesse domingo eu quero falar com você sobre Deus te ouve. Aleluia. Diga comigo, Deus me ouve. Aleluia. Nós devemos ter a certeza de que Deus nos ouve. E por que isso? Porque Ele nos ensina que nós devemos orar. Nós pregamos isso alguns cultos atrás, sobre o privilégio que nós devemos orar. Temos o privilégio, a oração não deve ser uma obrigação, mas a oração é um privilégio. É uma comunicação, é um diálogo com o Pai, é onde você alinha o seu coração, o coração do Pai, onde você ouve a vontade do Pai, é onde Ele te dá direcionamento. E por isso que Jesus, Ele incita a orar. Ele ensina os discípulos a orar. Ele diz, vocês devem orar. Jesus orou e orou muito. Eu e você devemos orar. Diga comigo assim, a oração é um privilégio. Aleluia, a oração é um privilégio. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, Jesus, Ele nos diz e Ele nos ensina a orar. E aí Ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aleluia. Quando nós declaramos, venha o teu reino, nós estamos declarando, Jesus, volte. Maranata, Maranata, volte. Porque o reino de Jesus será estabelecido na terra por 1000 anos. Aleluia. Então, quando nós oramos, declaramos, venha o teu reino, nós estamos falando, Senhor, venha. Que haja o arrebatamento. Volte, Senhor. Sim, o teu reino venha. Bom, nós pertencemos a esse reino, amém? E nós, enquanto Jesus não tiver voltado, nós manifestamos o reino aqui. Porque devemos viver no padrão do céu. E ele diz, faça a tua vontade. Aleluia. Nós podemos declarar, Senhor, faça a sua vontade. Porque Ele é nosso Pai, nos ama. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12. Então, se a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, nós podemos confiar no Pai e declarar, faça-se a sua vontade. Aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu, a vontade do Senhor é que não haja tristeza, é que não haja rancor, é que não haja ódio. Lá não existe isso, lá tem paz, lá tem alegria, lá tem provisão, tem novidade de vida, lá tem paz. Lá há só lugar para os frutos do Espírito. E nós estamos declarando, Senhor, aqui, enquanto nós vivermos aqui na terra, seja feita a sua vontade assim como é no céu. Amém? Nós podemos declarar isso e podemos ter a certeza que Ele nos ouve. Então, Deus é esse e Ele ama habitar no meio hoje da igreja, porque nós somos habitação. Então hoje, quando nós estamos reunidos aqui, a igreja está reunida. Quando você está reunido na sua casa com a sua família, a igreja está reunida. Nós não somos igreja sozinhos. Nós precisamos compreender isso. Nós somos igreja estando juntos. Somos templo do Espírito Santo também. Mas a igreja, ela se manifesta quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle. Aleluia, amém? Deus, Ele faz isso. Deus, Ele não esquece as suas orações, mas Ele as ouve e Ele as responde. Amém? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo, amam a Deus. As coisas cooperam para o seu bem. Aleluia. Então vamos colocar isso. Pode dizer, sim, pastor, nem todos amam a Deus. Concordo com você. Mas quando você nasceu no Espírito, você amava a Deus. Toda criança ama a Deus. Toda criança, quando ela nasce, ela ama o pai, ela ama a mãe. Você não vê uma criança pequenininha que as primeiras palavras que ela diz é, eu te odeio. Não, ela não fala isso. Você entende? Então, quando nós nascemos no Espírito, nós amamos a Deus. Por isso que nós falamos, voltar ao primeiro amor. Aquele amor que você sentiu
quando aceitou Jesus, o amor do Pai, você sentiu o amor do Pai. E aí então, quando você sentiu o amor do Pai, você responde amando. Mas por que muitas vezes, muitas pessoas, no transcorrer da sua vida, elas deixam de amar a Deus? Porque elas começam a ouvir outras vozes. Então, por que crianças, às vezes, elas começam a se ressentir dos pais? Porque elas começam a ouvir outras vozes. Elas vão na escola, ouvem outras vozes. E vão aqui, vão ali, ouvem outras vozes. Vozes que, na verdade, vão contrário com as vozes que ela ouve do pai. Então, nós, na nossa vida cristã, também é assim. Nós, quando nascemos em Cristo, nós amamos. Mas, com o transcorrer da nossa vida, nós começamos a ouvir outras vozes. Que nos falam, Deus não é tão bom assim. Você está perdendo a sua vida na igreja. Você está investindo a sua vida. E nós começamos a ouvir essas vozes. E começamos a dar ouvidos a elas. O problema não é até ouvir. O problema é quando nós damos ouvido a elas. E começamos a acreditar nessas vozes. E aí, então, automaticamente o nosso coração ele começa a esfriar para com o Pai. E isso se chama de religiosidade. Nós começamos a nos tornar religiosos. Aleluia, amém? Mas eu quero dizer para você, nada impede que o Pai te ouça. Nada, de maneira alguma. Por quê? Porque Jesus ele é autor da vida. Deus é o autor da vida. Ele nunca criou a morte. Ele nos criou para sermos eternos. Então, quando Jesus nos comprou de volta, Ele nos deu a oportunidade novamente do Jardim do Éden. Todo aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. Aleluia! Deus, Ele entrou, através de Jesus, Ele entrou na morte física para poder nos dar a vida e vida eterna. Aleluia! E isso é importante nós crermos. Então, se Deus ele fez isso, nos amando a tal ponto, Ele também vai nos dar todas as outras coisas. Porque Ele nos ouve. Todo pai ouve o seu filho. A diferença é que às vezes o pai ignora. Aqui na terra, um pai carnal, às vezes ele ignora o filho. Mas eu quero dizer para você, Deus não ignora os seus filhos. Aleluia, amém? Por isso que lá em João capítulo 11, 41, 42, você vê a ressurreição de Lázaro. E aí Lázaro, ele está morto. E aí Jesus chega e ele dá vida e ele diz, Lázaro, vem para fora, tira a pedra, porque vem para fora, Lázaro, eu te chamo. Eu fico imaginando, Lázaro, ele entrou na morte, conheceu a morte. E aí ele ouve uma voz, a voz de Jesus ecoa em todos os lugares, por toda a eternidade, por todos os ambientes, no céu, no inferno, aonde for. A voz de Jesus é ouvida e Lázaro estava morto há 4 dias. E quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, Lázaro ressuscita, aleluia! Ele sai para fora. Satanás, diabo, ele é autor da morte. Mas Deus é o autor da vida, aleluia. E nós estamos na vida. Amém, irmãos? Aleluia. Então, nós precisamos compreender isso. Toda oração ela é atendida. Por quê? Porque nós oramos no nome de Jesus. É Jesus quem pede, quem intercede, quem fala ao nosso favor. E todas as orações de Jesus foram respondidas. Todas elas são respondidas. Você pode dizer, pastor, mas há uma oração lá no Getsemane que Jesus diz, Senhor, faça de mim esse cálice, porém não faça-se a minha vontade, mas a sua. E aí lá, na verdade, Deus não ouviu. Não, quero explicar para você essa passagem, porque Deus ouviu. E a resposta disso está lá em Hebreus, capítulo 5, verso 7. Abra comigo. Hebreus capítulo 5, verso 7. Aleluia. Muitas pessoas às vezes já falaram, Deus não me ouve, Deus não me atende. Deus ele não tem jeito, as minhas orações parecem que não chegam aos céus. Não, eu quero dizer para você, a sua oração chega aos céus. A sua oração ela é respondida. Deus ouve a sua oração. Nós devemos ter essa certeza. Muitas pessoas às vezes param de orar porque acham que Deus não está ouvindo as suas orações. Porque Deus, às vezes, demora um pouco para responder e elas dizem, Deus não está ouvindo a minha oração. Essa é uma mentira do diabo. Deus sempre ouve você. Às vezes vai demorar porque é uma batalha. Quero que você compreenda isso. Lá em Daniel fala
que Daniel orou por 21 dias. E demorou 21 dias para ele receber a resposta de Deus. E quando o anjo desce com a resposta, ele diz: olha, eu demorei 21 dias aqui enquanto você orava, porque o príncipe da Pérsia, Lúcifer, ele lutava contra mim, para mim não descer, trazer a resposta. Mas então o arcanjo Miguel desceu e está lá lutando com eles. Eu vim te trazer a resposta e já retornarei para aquela batalha. Presta atenção. Nós devemos orar insistentemente, sempre, todo o tempo, porque o Senhor nos ouve e Ele nos responde, amém? Às vezes, a nossa resposta demore mais do que nós gostaríamos, mas Deus sempre responde, porque Ele responde a Jesus, amém? Hebreus capítulo 5, verso 7, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, sendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Qual foi o lugar que Jesus esteve com forte clamor e lágrimas? No Getsêmani, o único lugar que diz na Bíblia que lá ele estava suando gotas de sangue, lá ele estava numa batalha, lá ele estava clamando, lá ele estava numa luta, que ele chegou a suar sangue, um lugar de angústia, onde a alma dele ficou dessa maneira, é no Getsêmani. Então lá, ele com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus foi ouvido. É que muitas pessoas pegam esse versículo e dizem que naquele momento Jesus estava orando para não ir até a cruz, para não morrer. Não, na verdade ali havia uma tensão, uma angústia. O espírito da morte estava ali, e aquela tensão toda que precedia a morte, e Jesus estava dizendo: Senhor, eu não posso parar aqui, eu tenho que ir até a cruz, eu quero ir até a cruz. Isso aqui está me perturbando, Senhor, me livra dessa aflição que precede a morte, porque eu vim com o objetivo e eu quero ir até a cruz, aleluia. Então, na verdade, Jesus não estava pedindo para não morrer. Jesus estava pedindo: Senhor, a minha alma está angustiada, a minha alma está aflita, livra-me disso, Senhor, livra-me desse momento, mas seja feita a sua vontade, aleluia, amém? Mas Jesus, ele sabia para que ele tinha vindo, ele sabia até onde ele iria, e o que ele precisava fazer, amém? Nós, como irmãos, como cristãos, como igreja, nós devemos saber para onde o Senhor quer nos levar. Qual é o propósito que Ele tem para nós? Nós devemos sempre saber de onde Ele nos tirou, aonde nós estamos e aonde Ele quer nos levar. Aleluia, amém? Por quê? Porque o Senhor nos fala. E por que é tão importante nós orarmos? Então, Senhor, tem alguma coisa, pastor, tem alguma coisa que impede que as minhas orações sejam ouvidas lá? Fala que quando eu estou com um problema no casamento, então as minhas orações não cheguem ao céu. Não, é um contexto errado. Eu quero ler com você 1 Pedro, sim, problema no casamento é ruim, mas não impede que Deus te ouça. Na verdade, ao contrário, quando há muita briga no casamento é porque o casal não ora. É isso que a palavra nos fala. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntos, uma só carne, herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aleluia, amém? O que aqui a palavra Pedro ele está dizendo? No momento que começa a tribulação, começa a brigar, é porque o casal não ora. Quando o casal ora, tudo está resolvido. Se você perguntar, você conversar com um casal que vive brigando, você perguntar, vocês estão orando juntos? Como está a intimidade? Você vai ver que não vai ter. Porque quando você ora, o casal ora, acabam-se as brigas. Quando há alguém que tem algum problema com o irmão na igreja, você for ver, ele vai dizer: eu não estou conseguindo orar. Não é que a sua oração não chega aos céus, mas é porque você não está orando. Quando você está orando, o seu coração se volta, se torna perdoador. Ele alinha as coisas, se resolvem. Mas o diabo fica dizendo: não, Deus não te ouve.
porque você brigou lá com o seu cônjuge, agora não adianta mais orar. E aí você acredita, a pessoa acredita nessa mentira. Ele diz, não adianta orar mesmo. Ele não ora. E aí começa a piorar. Diz, não sei o que está acontecendo. Tem um coisinho, um figurinha que diz, estava ruim, agora parece que piorou. Você para de orar, as coisas pioram. Então acredite, Deus sempre te ouve. Então aqui a palavra, ela está dizendo o quê? Querido, se você está com algum problema, ore. Nada impede Deus te ouvir. Mas e o pecado? Não, o pecado impedia Deus te ouvir no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento é Jesus quem fala por nós. Aleluia! Tudo que nós precisamos é ter um coração sincero diante de Deus. Deus, Ele se agrada quando você reconhece a sua fraqueza. Aleluia! Às vezes a gente pensa que Deus se agrada quando nós somos fortes. Não! Quando nós reconhecemos a fraqueza, Ele se agrada, porque nós estamos declarando, Senhor, o Senhor é a nossa força. Nós somos fracos, mas o Senhor é a nossa força. Aleluia! Você entende? O Senhor, Ele se agrada quando nós reconhecemos que somos fracos. Quando reconhecemos a nossa fraqueza. Quando nós chegamos e dizemos, Senhor, eu não consigo, só a Tua graça na minha vida. Só o Senhor pode me libertar. Só o Senhor pode me sustentar. Aleluia, somente isso é que realmente pode transformar a minha vida. Quando nós reconhecemos, é que nós somos fortes no Senhor. Aleluia, amém? Quando reconhecemos a fraqueza. Por isso que a palavra de Deus diz que Paulo, ele orou porque foi-lhe dado um espinho na carne. E ele orou 3 vezes ao Senhor. Bom, quando a palavra de Deus diz que ele orou 3 vezes, ele orou até ele receber a resposta. Ele não parou de orar. Ele foi... uma oração plena, completa, até que o Senhor o respondeu. E quando o Senhor respondeu, ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Você entende? Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza diante do Senhor, Ele nos faz fortes. Agora, quando nós chegamos diante do Senhor, declarando a nossa força, é aí o lugar que nós estamos fracos. Aleluia. Amém? Dessa maneira. Então, nós precisamos ver isso. O pecado, ele não impede de nós sermos abençoados. No Antigo Testamento impedia. Agora, ele não impede mais. Eu quero ler com você Lucas capítulo 6, verso 19. Lucas 6, 19. Nos diz assim. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Diga comigo, e curava todos. Diga comigo, todos. Todos. Aleluia. Não eram alguns. Jesus não dizia, você brigou em casa? Está de mal com teu marido? Não tem cura para você. Não perguntava para o homem, está tudo certo lá, você está tratando dignamente a sua esposa? Com honra, cuidando dela como ser mais frágil? Não, não estou. Então não tem cura para você. Você pecou? Então não tem cura para você. Você brigou com teu filho? Não tem cura para você. Você desobedeceu o teu pai? Não tem cura para você. Você tem algum problema com o irmão? Então não tem cura para você. Jesus não fazia isso, mas ele curava a todos. Aí eu te pergunto, será que no meio dessa multidão não havia pessoas com pecado? Será que não havia um adúltero? Não havia um filho rebelde? Será que não havia? Havia. Mas quando eles chegavam diante do Senhor, reconheciam o estado que eles estavam. Que eles precisavam do milagre. E o Senhor operava. Aleluia. Amém? Então não é o pecado que te impede. A lei fazia isso. Mas a graça nos libertou. Nós todos estamos livres disso. E Jesus nos ensina isso de uma maneira bem clara. Abra comigo Números capítulo 5. Eu quero te mostrar como era na lei. Números capítulo 5, e depois eu quero te mostrar isso na graça, aleluia. Números capítulo 5, verso 1 ao 3, nos diz assim, disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todos os leprosos, todo que padece de fluxo e todo imundo. Imundo é aquele que toca no morto, por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis para fora do arraial, e lançareis para que não contamine o arraial no meio do qual eu habito.
Palavra de Deus, essa é a lei. E aí, Deus ele dá essa lei para Moisés, ele está dizendo, aquele que tocar no morto, ele é imundo. E se alguém tocar no imundo, se torna imundo também. Então tira ele do arraial, para que não contamine outros. Aquele que tocar numa mulher com fluxo de sangue, que fala sobre menstruação, ciclo menstrual, está dizendo, aquele que tocar se torna imundo. Então tire do arraial, para que outros tocando nele também não se contaminem. Tirem também os leprosos do meio do arraial, porque se alguém tocar nele, vai contrair lepra. Lepra aponta para o pecado. Então tire ele do arraial, porque eu não quero que o meu povo se contamine. Era dessa maneira que era na lei. Mas nós podemos ver em Mateus, a partir do capítulo 8, eu vou fazer uma narração, você pode ler depois em casa, Mateus 8 e 9, uma narração de coisas que acontecem. Porque Jesus desce do monte da transfiguração, ele desce do monte e a primeira coisa que ele encontra lá foi um leproso. Primeiro que ele encontra foi um leproso. E o leproso chega até Jesus e diz, Senhor, se tu queres, eu posso ficar curado. Cura-me se tu queres. Jesus toca no leproso. Ele diz, sim, eu quero. E o leproso fica curado. Na lei, aquele que tocava no leproso se tornava imundo. Mas agora, aquele que toca no leproso, na graça, ele cura o leproso. Amém? Então preste atenção. Você pode dizer, pastor, não, você é luz no meio da escuridão. Nós somos luz no meio da escuridão, no meio das trevas. Nós iluminamos o lugar. Então se há alguém que comete pecado perto de você com a graça de Deus toca e ela para de pecar. Aleluia. Avivamento é isso. Se você for estudar a história de avivamento, eu tenho feito isso. Tenho estudado. Você vai ver que quando o avivamento vem, não tem nada a ver com o pecado. Ah, a pessoa tem que arrepender, não pode ter pecado, o avivamento vem. Não, são pessoas que oram, desejam que venha o avivamento, e o Senhor envia, e há conversão em massa. Se você for ler os avivamentos, você vai ver lá da Rua Azusa, os bares fechavam, porque a glória do Senhor se estendia, as pessoas andavam na rua, e aí a glória do Senhor entrava nos bares, as pessoas se arrependiam, se ajoelhavam e convertiam ali, os bares fechavam. As boates fechavam. Casas de prostituição fechavam. Por quê? Porque a graça do Senhor estava naquele lugar. Aleluia, amém? Se manifestava através dos filhos. E aí, seguindo, você vai ver que chega então Jairo. E ele pede para que Jesus vá então curar a sua filha. Mas no meio do caminho, uma mulher que padecia 12 anos com fluxo de sangue, que era então imunda, toca em Jesus. E agora ela é curada. Amém? Então presta atenção. Na graça, nenhuma enfermidade, ela pode condenar ou pode impedir que Deus te ouça. Porque Jesus é aquele que tem todo o poder. Aleluia. E aí então, ele segue e aí ele chega até a casa de Jairo e a menina agora ela está morta. E lá em Números diz que aquele que toca no morto, ele é imundo. Mas Jesus chega e toca na menina e ela ressuscita. Porque Deus, Jesus, ele é o autor da vida. Não há morte que ele não possa restaurar. Amém? As pessoas às vezes dizem, para tudo tem solução, menos para a morte. Eu quero dizer para você, para a morte física tem solução. Jesus pode ressuscitar, aleluia. Jesus ressuscita o morto, amém? Lá em Mateus capítulo 10, verso 28, se não me engano, Jesus diz assim, não vos preocupeis com aqueles que podem matar o corpo, antes com aquele que pode levar a alma e o corpo ao inferno. Oh Jesus, Jesus está falando. Então nós não devemos nos preocupar com a morte física, mas nós devemos cuidar para a nossa morte espiritual. Para aqueles que nós devemos atentar, para aqueles que estão mortos espiritualmente e que estão indo com alma e corpo para o inferno. Porque acredite, o ímpio, aquele que morre sem Jesus, ele vai ressuscitar, vivo, vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala isso. Todos ressuscitarão. Primeiro o crente para o tribunal de Cristo e depois o ímpio para o grande trono branco. Então ele vai ressuscitar, ele vai estar vivo. Então, Jesus, ele está dizendo isso, não se preocupe com aquele que mata o corpo. Não se preocupe, porque há almas que estão padecendo. Aleluia, amém?
Então presta atenção, o autor da vida toca na morte, a menina ressuscita. O autor da vida toca na imunda com fluxo de sangue e ela é curado. O autor da vida toca no pecador, no leproso, e ele é transformado. Aleluia, amém? Isso é graça, não tem nada a ver com o pecado. Você pode dizer, pastor, então isso não é perigoso, as pessoas podem sair pecando. Não. Quando ela encontra tamanha graça e tamanho amor, ela não quer sair pecando. Quando ela encontra a tamanha graça e tamanho amor do Deus Pai sobre as nossas vidas, ela não quer sair pecando. Aleluia, amém? Outras pessoas acham que para serem ouvidas precisam de uma grande fé. Diga comigo, grande fé. Mas não precisa de uma grande fé. Você só precisa fé em Jesus Cristo. Só. Pode ser uma pequena fé, mas ela tem que estar no lugar certo, da maneira certa. E é isso que acontece. Aleluia, amém? A palavra de Deus nos fala isso lá em Mateus capítulo 17. Abra comigo, Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, verso 20. Nos diz assim: e ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Aleluia, amém? Mas eu quero que você volte comigo lá para Marcos capítulo 9. Vá mais adiante, perdão, Marcos capítulo 9. Verso 23 nos diz assim, aleluia, amém? Então pare e pense um pouquinho, Jesus está dizendo, você precisa do tamanho de uma fé, de um grão de mostarda. Mas se creres no seu coração e não duvidares, assim será feito. Então a nossa fé em Jesus, no autor da vida, ela é ouvida. Não precisamos de uma grande fé, nós só precisamos crer que Ele nos ouve. E Ele sempre nos ouve. Nós não precisamos ter dúvida se Ele nos ouve ou não, porque Ele sempre vai nos ouvir. Aleluia, amém? E Ele é aquele que faz o milagre. Nós devemos confiar naquilo que a palavra diz. Muitas vezes nós confiamos nas circunstâncias, naquilo que nós vemos e tocamos, e não confiamos na palavra. Nós declaramos aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós tocamos, e não declaramos a palavra. Veja que lá em Lucas capítulo 5, não precisa abrir, mas anota aí, se você quiser anotar, Lucas capítulo 5, nós vemos que Jesus, uma grande multidão o segue, e ele pede para entrar num barco, e que o barco afaste um pouco para que ele pregue a multidão. E terminado de pregar a multidão, ele olha, o barco era de Simão Pedro, e ele diz, vá um pouquinho mais adiante e jogue as redes. E Pedro olha para ele e diz, mestre, Senhor, nós pescamos a noite toda, não pescamos nada. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim, sou pescador, meu pai é pescador, e nós pescamos à noite, é a noite que dá peixe, agora não dá. E nós não pegamos nada. Mas aí tem uma vírgula. Pedro diz, mas sob tua palavra eu lançarei as redes. E a palavra de Deus diz que os barcos quase afundaram de tantos peixes que eles pegaram. Não era aquilo que eles viam, não era aquilo que eles sabiam, mas era sob a palavra. Sob a palavra. Então você deve, é um privilégio você orar e crer, mas declarar a palavra, não aquilo que você vê. Muitas vezes nós ficamos declarando o problema, e não declaramos a solução. Olhe para o problema e fale de Deus para ele, amém? Não chegue colocando um grande problema diante de um Deus pequeno. Nosso Deus é grande e o problema é pequeno, amém? Dessa maneira, porque Ele nos ouve. E a resposta do Senhor é sempre sim. Sim, não há não, é sim. Sim, eu te abençoo. Sim, eu quero ser curado. Sim, eu quero restaurar o casamento. Sim, eu quero te abençoar financeiramente. Sim, eu quero que você tenha uma família linda. Sim, a resposta do Senhor é sim. Sempre sim, nele não tem não.
Mas pastor, então quer dizer que Jesus, Deus, ele nunca responde não? Bom, lá em Tiago, capítulo 4, fala que muitos pedem e não recebem, porque pedem mal. É um motivo. Não é que Deus não ouve. Pede mal. Pede para que se use somente para os seus prazeres aqui, carnais. Ok? É o único lugar que diz que pedis mal, não recebereis, porque pedis mal. Amém? Não pede de acordo com a palavra. Nós devemos pedir de acordo com a palavra. Então o Senhor tem prosperidade? Sim. Qual é o motivo da prosperidade? Você desfrutar? Sim. Mas para que não falte recurso. Para que não lhe falte recurso para você empregar o evangelho, para que não lhe falte recurso para você investir na obra do Senhor, para que não lhe falte recurso se você precisar sair daqui em Porto Alegre, em Bom Jesus ou qualquer outro lugar, pregar o evangelho, você tem o recurso. Aleluia, amém? Esse é o motivo. Ah, mas aí eu não posso desfrutar? Sim, você pode desfrutar, porque o Pai dá e dá com alegria. Aleluia, amém? Abra comigo 2 Coríntios capítulo 1. Verso 19. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 19, nos diz assim: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Nele sempre houve o sim. Não havia sim e não, era sempre sim. Aquele Cristo que nós anunciamos sempre tem o sim. Por isso que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e a porta se abrirá. Ele não está dizendo pede, talvez eu te dê. Bata, talvez a porta se abra. Busque, talvez você encontre. Não, ele está dando uma certeza. Pede, que você será dado. Batei e a porta vai se abrir, buscar e você vai encontrar. São certezas, o Senhor nos dá certeza. Por quê? Por causa da fé. Aleluia, amém? Porque é em Cristo Jesus. Aleluia. Esse é o motivo. Por isso que a palavra nos fala em Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você ouve a palavra de Cristo, mais a sua fé é baseada em Cristo, na obra consumada da cruz. E nele está o sim. Amém? Não há dúvida. Assim. Nele é sempre o sim. Isso nós podemos anunciar para todas as pessoas. O evangelho da graça. Qual é o evangelho da graça? Sim. Jesus cura você. Sim. Minha vida, eu estou a ponto de me matar porque o meu casamento terminou. Jesus tem sim para você. Ele restaura o teu casamento. Mas você não sabe, eu estou com depressão. Sim, Jesus já curou você. Nele está o sim. Mas a minha vida financeira está... eu estou falido. Como? Jesus, Ele restaura isso. Sim, Ele tem o sim para você. Amém? Essa é as boas novas. As boas novas não é falar para que aquele que está com problema financeiro, aquilo que ele tem que fazer. Não. É anunciar aquilo que já foi feito na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E em Cristo tem o sim. Amém? Isso traz refrigério. É você não chegar para o enfermo e dizer: olha, agora você precisa fazer 7 passos para você ser curado. Não. Em Cristo tem o sim. Eu quero ser livre, ser curado. Aleluia. Amém? Você entende? Nele está o sim. Nós podemos declarar isso. Tudo que nós pedirmos, recebemos do Senhor. Nós podemos orar. Orar é um privilégio e declarar a verdade da palavra. Não duvide no seu coração. Não duvide no seu coração. E também não diga, fique declarando o seu problema. Às vezes a gente ouve pessoas que declaram o problema. A crise, o coronavírus, a crise, o corona, e não dá, e o desemprego, e a falta de dinheiro, e o problema no casamento. Você olha, ele só fala do problema, não fala de Cristo. Nós falamos de Cristo e não do problema. Mas não tem problema. Não, eu tenho Cristo. Cristo é a solução. Aleluia. Você entende? Então o que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer? Orar. Orar e crer. Orar e crer. Por quê? Porque o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre nos ouve. E aquele que não poupou nem o seu filho,
mas enviou, entregou a nosso favor, não nos dará também todas as outras coisas? Sim, nos dará, porque Ele é o autor da vida. Aleluia, amém? Quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Aleluia, aleluia.